Avante você, concurseiro de todo o Brasil, que derrama sangue nos livros. Professor Lucas Neto, curso Agora Eu Passo, potencializando suas chances de ingresso no serviço público. Qual é o nosso tema? Rapidinha do dia, Direito Administrativo, tema Princípios que regem a administração pública. Não se esqueça, o curso Agora Eu Passo está oferecendo playlist aí no YouTube para você acompanhar várias dicas de direito administrativo. Para tudo que é concurso, viu? Isso vai se vir? Então vem comigo que o tema é princípio. O que é princípio? Base norteadora que orienta a administração pública. Então, o princípio vai estruturar a administração pública. Quando eu falo de princípios que regem a administração pública, a gente já lembra de dois princípios basilares, que são os princípios da supremacia do interesse público em relação ao interesse particular, beleza? Supremacia do interesse público em relação ao interesse particular. E tem o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, eles são conhecidos como princípios basilares. Eles não são os mais importantes, tá? Tem muita gente que acha que basilar é sinônimo de mais importante. Uma coisa é ser basilar, ou seja, é preponderantemente importante para que nós possamos entender os demais princípios. Mas eles não são mais importantes do que os outros princípios. Depois eu venho aqui para a análise dos princípios na regra, na subdivisão, onde eu vou ter os princípios explícitos e os princípios implícitos, tá bom? Implícitos e explícitos onde, professor? Isso aqui é a pergunta que não quer calar. Porque quando eu falo em princípios explícitos, aquilo vai ter que estar explícito em algum lugar. Então aqui eu estou tratando dos princípios explícitos na Constituição Federal. A maioria das provas de concurso que aparece é a explicitude na Constituição Federal. E o que é o princípio implícito na Constituição Federal? É aquele que é subentendido. Eu não consigo lê-lo expressamente, tá bom? Quais são os princípios explícitos na Constituição Federal? Eu tenho a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Legalidade visto sob dois prismas. Eu posso ter legalidade para o particular, pode fazer tudo desde que a lei não proíba, e eu posso ter a legalidade para a administração pública, só pode fazer o que está na lei. Impessoalidade, as bancas de concurso também chamam de princípio da finalidade. Apareceu finalidade, interesse público, impessoalidade é a mesma coisa. Moralidade é a base que o administrador público deve ter na condução do ato administrativo, utilizando-se sempre de boa fé, de honestidade, de probidade. Por isso que surgiu a Lei 8.429 de 92, que estabelece a improbidade administrativa no Brasil. E aí eu tenho o princípio da publicidade, tem até a musiquinha, ó. Segundo o princípio da publicidade, é verdade a prática de atos sigilosos, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que ponham em risco a segurança e a intimidade, entendeu? É isso que importa. Eficiência, a administração pública tem que fazer o negócio bem feito, para atender a expectativa do administrado, beleza? Trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98. Aí eu tenho os princípios implícitos, subentendidos, que eu vou falar para você agora na rapidinha do dia. Direito administrativo. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, já falamos, e princípio da disponibilidade do interesse público. Que é isso? Princípio da supremacia. A administração pública, como representa a coletividade, sempre está acima do mero interesse individual, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A máquina pública é indisponível ao agente. Ele não pode utilizar-se da máquina pública como se fosse sua, porque pertence à coletividade. Aí eu tenho o princípio da finalidade, que diz que o ato administrativo tem que atender o fim social para qual ele foi feito, que é o interesse público. Eu tenho o princípio da razoabilidade, que é a análise do homem mediano na condução do ato administrativo. Eu tenho o princípio da proporcionalidade, que é uma adequação entre os meios e os fins na condução, na consecução do ato administrativo. Tem um princípio bacana que é o princípio da continuidade do serviço público. O que é que eles nos diz? Que a máquina pública ela não vai poder parar, ela tem que estar em continuidade, continuamente, sempre sem parar. Aí você me pergunta, professor, e é possível que corte a minha energia se eu não pagar a conta de luz? É possível sim. E o STJ já se pronunciou por meio de um agravo regimental, onde o STJ diz que é possível que haja o corte do fornecimento de energia elétrica, sim, desde que haja o aviso prévio ao cliente. Aí é possível que haja o corte. Mas, em se tratando de escola, hospital e serviços de segurança pública, não é possível que haja o corte do fornecimento de energia elétrica. Não se esqueça disso. Quando eu falo dos outros princípios, eu também me remonto ao princípio da tutela e o princípio da autotutela. O que é o princípio da tutela? Não se confunde com o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, ele é embasado nas súmulas do STF que dizem o seguinte: 346 e 473. A administração pública pode anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Isso mesmo.
Quando eu falo do princípio da tutela, se relaciona ao controle finalístico que os entes políticos mantêm com as entidades administrativas. Nós temos a descentralização de administração, a descentralização administrativa. Na descentralização administrativa, criam-se as entidades administrativas. Quais são? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas vão ter que ter obediência aos entes? Não, não existe subordinação dos entes para com entidades. O que é que existe? Controle finalístico, que é conhecido pelo princípio da tutela, princípio da especialidade. Essas entidades administrativas que foram criadas, elas foram criadas para um fim específico. Então elas não podem fugir da raia e criar um novo tema de atuação. Por exemplo, autarquia e INSS. Pode explorar atividade econômica? Não. Vai ter que realizar a sua função social. Para que o INSS foi criado? Para conceder benefício previdenciário, beleza? Então é isso, rapidinha do dia, tratando dos princípios que regem a administração pública, direito administrativo na veia, derramando sangue nos livros, loucos para pagar imposto de renda. Até a próxima.